Oi, gente, tudo bem? O que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou trazendo todas as minhas lives do Instagram agora aqui para o YouTube. A partir de dezembro, trarei conteúdos novos, com coisas muito legais, com certeza trarei receitas, vou falar sobre educação nutricional. Eu espero que vocês gostem, aproveitem esse conteúdo, tá bom, gente? Para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram no meu canal, se inscrevam, cliquem no sininho e aguardem novidades, gente. Até mais, tchau, tchau! Tem alguma coisa a ver ansiedade com alimento? Tem alguma coisa a ver ou não? Isso existe, né? Por que que normalmente as pessoas quando estão ansiosas, né, ou então acabam indo até com uma compulsão, acabam quando ficam, né, com uma ansiedade muito alta, elas vão na comida, algumas vão para doces, né? Elas acabam indo mais para o alimento. Será que dava para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso? Dá sim, perfeitamente. Bem, você já disse, né, sou um psicólogo, eu trabalho com o método da abordagem centrada na pessoa, um método que começou a ser criado nos anos 30 nos Estados Unidos, pelo psicólogo e pesquisador o americano Carl Rogers. Ele era um cientista que se propôs a investigar a fundo como é de fato que poderia ser criada uma relação que facilitasse o crescimento das pessoas e que elas conseguissem atingir o máximo do desenvolvimento de todos os seus potenciais para lidar com tudo aquilo que incomodava elas, né? E agora, respondendo à pergunta, né, sobre alimentação e ansiedade, olha, é bem esperado que a ansiedade esteja muito ligada à alimentação, porque vamos começar a pensar pelo seguinte: a alimentação ela pode ser vista de diferentes maneiras, por diferentes ângulos. Um ângulo dele pode ser o fisiológico, né, ou biológico, que é bem a área que você domina, né, Cláudia, que é a área da nutrição. Sim. A medicina e as outras ciências, que é assim, o corpo humano precisa de nutrientes para se manter saudável, evoluir e se manter livre de doenças, bem, né? Então, se a alimentação fosse vista apenas por esse ângulo do fisiológico, do saudável, estaria tudo perfeito, nós não íamos precisar muito das nutricionistas, eu acho, né? Porque iria ser, ou não, eu acho que nós iríamos precisar das nutricionistas, só que o trabalho das nutricionistas seria muito mais fácil, né? Sim, Vocês, sim. nutricionistas, não iam ter dificuldade em nos orientar a se alimentar bem, já que ia ser uma coisa racional, né? Sim. Eu escolho os alimentos de acordo com o que cada alimento pode fornecer para o meu corpo, para as minhas células, e ia ficar tudo bem. Eu ia comer até onde eu estivesse saciado e apenas para a minha necessidade para me manter vivo e saudável. E assim seria perfeito e não teríamos problemas com a alimentação e nem com nada disso. Mas acontece que a psicologia como ciência, ela vem se somar à nutrição e ela vem nos dizer várias coisas sobre a alimentação. Que a alimentação ela tem outras dimensões para o ser humano. E uma dessas dimensões é justamente a dimensão que se trata de que a alimentação ela é carregada de símbolos e afetos para nós. Sim. Sim. Então, quando a gente olha para o alimento, a gente não busca o alimento apenas por fome e para cumprir para dar conta das nossas necessidades fisiológicas. Os alimentos,
nós olhamos para ele para também satisfazer outras necessidades, que muitas vezes nós não temos consciência. Ou às vezes até temos consciência de alguma delas, mas bem pouquinho a gente não presta muita atenção e deixa de lado, né? Mas o fato da gente não prestar atenção e não se apropriar dessas necessidades não faz com que elas deixem de existir. Sim. Então, elas afetam em muito a forma como a gente busca os alimentos e se relaciona com eles. Bem, então a partir daí a psicologia já nos chama atenção para algumas coisas, né? A gente entra no mundo, uma das portas pelas quais a gente entra no mundo é justamente pela porta da alimentação, né? Enquanto fetos, lá no ventre de uma mulher, de um ventre de uma mãe, a gente já se alimenta ali pelo cordão umbilical de todos os nutrientes que essa mãe se alimenta, né? Então, os hábitos alimentares dessa mãe já vão começar a construir os nossos futuros hábitos alimentares, porque são os nutrientes que a gente vai começar a se habituar, né? E aí, então, quando a gente sai, né, do corpo da mãe e entra, então, passa a fazer parte desse mundo, a gente começa a ter o alimento que é direto ali do seio da mãe. Sim. Né, pela amamentação, onde o leite vai nos prover de todos os nutrientes necessários quando nós somos recém-nascidos, né? Por um tempo. E aí o que acontece? Esse ato da mãe nos pegar no colo, levar a nossa boca, né, para o bico do seio dela, nos aconchegar no colo dela, naquele abraço, naquele momento, isso é muito além de um simples ato de nutrir e de alimentar. Sim. Ali, nós já estamos desenvolvendo ali, além de uma nova relação com a alimentação, que antes havia aquela alimentação dentro do útero, nós começamos também a desenvolver uma alimentação muito marcada pela relação afetiva com a mãe. Sim. Não que dentro do útero não tivesse marcada também essa relação afetiva. Há cada vez mais estudos na área da neurologia, das neurociências, da neuropsiquiatria, da psicologia em geral, que mostra que a relação de afeto entre mãe e criança já surge ali, né? Aliás, Sim. até na psicologia a gente pensa que a relação afetiva com a mãe já começa até muito antes da mãe estar grávida. E não só com a mãe, mas com o pai e com todo o entorno familiar. Porque quando a família deseja essa criança, né, a avó, ela pede um neto, o avô pede um neto, né, o irmão às vezes pede uma irmã, e assim vai. Essa mulher deseja ter um filho, esse homem deseja ser pai de um filho, e eles imaginam como vai ser essa criança, já estão criando ali o corpo psíquico dessa criança, né? Como a gente imagina que vai ser o nosso filho, como a gente quer que ele seja, né? Como é que a gente quer que ele haja no mundo, o que que a gente quer dar para ele, né? Ou até mesmo o contrário, quando muitas vezes essa mãe não queria ter esse filho, quando ela não deseja, né, mas esse filho ele entra, às vezes não sendo desejado pela família, pelo meio social, pela mãe. Isso também forma o corpo psíquico dessa criança, de uma forma muito diferente do que seria o corpo psíquico de uma criança que é desejada, que é amada, que é bem esperada, ou de uma criança que nasce de uma forma que muitas vezes não é tão acalentadora, né? Enfim, então a criança ela já vem nessa relação já dentro do feto com a mãe, ela já nasce ali enquanto ela está dentro daquela piscina que é o líquido amniótico, né, ali dentro do útero, ela também está mergulhada numa piscina de sentimentos, de emoções e de desejos dessa mãe, e que essa mãe também é portadora e veículo do desejo de toda a família e do meio social em relação àquela criança. E dentro desse útero, a criança já está se alimentando dos nutrientes ali pelo cordão umbilical e já está recebendo toda essa quantidade de afeto, de desejos e de pensamentos.
Quando ela vem para fora, ela é levada ao bico do seio para buscar e sugar o leite. Certo. Então, esse momento também marca a construção de um vínculo íntimo entre a mãe e o bebê. E esse primeiro vínculo com a mãe vai ser um protótipo das futuras relações que nós, seres humanos, vamos estabelecer com todos os outros seres humanos que nós vamos encontrar pela vida. Né? Esse vínculo com a mãe, hoje nos estudos modernos da psicologia, a gente sabe que é muito importante e marca, mas também não é assim, não é algo tão fatalista como na psicologia antigamente se acreditava que era. Não, porque as outras relações também, elas vêm a nos marcar, a nos transformar e a nos constituir, né? Ainda bem, porque às vezes se a relação ali com a mãe não é muito boa, às vezes uma relação com o pai, com o irmão que é mais saudável, né? Ou às vezes com outros parentes ou até amigos na família que são mais saudáveis, podem vir como elementos de vir a corrigir e nos dar uma força para corrigir aqueles elementos que não foram tão saudáveis na relação com a mãe, tá? Então, quero dizer isso até para acalentar algumas pessoas que às vezes estejam pensando, né? Nossa, minha relação com a minha mãe não foi tão boa assim. Ou a minha amamentação com a minha mãe, para quem sabe um pouco dessa história, às vezes vê que não foi uma história muito tranquila e muito boa, também não precisa tá tão bem assim, tá? Todos nós chegamos aqui adultos, vivos, construídos, né? Então, de certa forma, temos muitos elementos positivos, né? E também não vamos jogar toda a responsabilidade para cima das nossas mães, né? Elas também são humanos, como todas nós, que erram e acertam e que estão em crescimento como a gente. Então, o que acontece? Então, já ali, o ato de buscar o leite, né, o nosso primeiro alimento fora do corpo da mãe, já é cercado por essa relação. E então, o que acontece? E isso vai se estendendo ao longo de toda a vida. Durante toda a nossa alimentação, a gente vai crescendo, tem o ato da família de nos prover alimentação, né? Então, e nos principais momentos da vida, a alimentação, ela tem um papel muito importante ali, como uma ponte nas relações entre eu e o outro. Entre eu e os outros. Então, vejam bem, como o alimento nunca está sozinho. Então, o alimento, ele faz parte principal dos principais momentos da nossa vida. Como nos jantares de formatura, nos aniversários, quando a gente vai comemorar alguma grande vitória que a gente teve na vida, alguma coisa, nos jantares e almoços de noivado, nas festas de casamento, aniversários. Sim, nos aniversários, no encontro com os amigos, em vários tipos de cerimônias, reuniões de negócios costumam, né, muitas vezes serem um ambiente de almoço, né, um almoço de negócios, alguma coisa assim. Né? E por que isso? Né? Até porque, né? Porque você vai ficar muito mais aberto para negociar e para conversar com o outro, e o outro também vai ficar muito mais receptivo com você, se estiver numa situação de alimentação. Porque a alimentação, ela nos remete a esses momentos da infância, né? Desses momentos que podem muitas vezes ter sido acalentadores, ter sido prazerosos, né? E aí um outro aspecto também, além do relacional e do afetivo, também tem o aspecto do prazer. O bebê, quando ele suga o seio da mãe, ele já movimenta uma série de sensores nervosos na região da boca que vai dar prazer para ele. Isso vai estimular com que ele busque o alimento. E assim nós somos até hoje, nós comemos porque nós gostamos de comer. A gente tem desejo pelo alimento, né? Então, às vezes, a gente come até além do que deveria, porque aquele alimento está muito gostoso. Então, a gente quer comer mais e mais, né? Então, tem essas dimensões também. Então, é isso. Basicamente, eu já começo respondendo essa pergunta com isso, né? Que estar diante do alimento não é uma simples questão racional.
O alimento, ele carrega consigo uma série de símbolos que nos remetem a muitas vivências da vida, muitas das quais às vezes a gente nem mais lembra, nem mais tem consciência, né? O alimento, ele nos traz essa coisa de elo, de ligação com os outros, da companhia, de estar junto com o outro, né? Então, o alimento, ele nos cerca nos principais momentos da nossa vida, né? E agora, até mesmo, eu já adianto aqui um pouco falando para vocês, né? O quanto que o alimento, eu como psicólogo também, tenho ouvido muito dessas queixas, né? Das pessoas tendo um aumento de peso, ou tendo dificuldade para manter seu peso, ou para fazer o controle da sua alimentação durante a pandemia na qual estamos. Porque se estamos numa pandemia que nos remete ao isolamento social, vejam bem, estar com as pessoas é um momento prazeroso, as relações nos preenchem, e as relações humanas, elas nos nutrem. Assim como os alimentos nos nutrem, as relações humanas nos nutrem. Né? Até com aquela conversa com as amigas ou os amigos no happy hour, né? Você poder ir na casa dos seus amigos, visitar eles e conversar com eles, isso nos nutre, nos preenche, nos dá força para continuar o dia a dia, nos renova. A pandemia nos jogou, de repente, para uma situação de isolamento, onde nós perdemos essas companhias. Nós tivemos, de repente, né, a retirada desses momentos tão agradáveis. Então, aí já começa, por exemplo, uma atitude que muitas pessoas têm de buscar mais alimento. Por quê? O alimento nos remete à companhia. Certo. Mesmo que a gente não tenha, esteja às vezes em isolamento social, mas ele nos remete a uma companhia. O alimento, ele nos remete a memórias afetivas de calor, de aconchego, de afago, a uma série de histórias relacionais. Então, é por isso que a gente, numa situação como essa, de isolamento social, ou mesmo de muito estresse e ansiedade, que todos nós estamos submetidos nesse atual momento das nossas vidas, a gente vai buscar o alimento para ele nos dar aquele prazer, aquela saciedade e aquele preenchimento afetivo, para ajudar a gente a ter um pouco de alívio desse estresse, da ansiedade, da angústia, da tristeza e de outras coisas mais. Ou seja, nós buscamos alimento para muito além dos aspectos nutricionais. Sim. Wellington, desculpa só, não sei se você viu, estão fazendo algumas perguntinhas, né? A Solange perguntou, quando jovem, ela ficava preocupada ou ansiosa, ela perdia o apetite. Agora, depois dos 30 anos, é o contrário. Ela come demais quando fica ansiosa ou com alguma preocupação. A idade interfere, Wellington, nisso? Porque, vamos supor, ela falou que quando era jovem ela não comia. Agora que ela já passou dos 30, é o contrário. Pode ser a fator idade ou realmente mais ansiedade, mais nervoso, por isso que está partindo? Acho que é mais, pode ser por conta disso, né? Acaba partindo para alimentação, exagerando um pouco na quantidade? Olha, quando nós somos jovens, o que pode acontecer é o seguinte, quando nós somos jovens, é todo um contexto de vida diferente, né? Além da nossa fisiologia ser diferente, ter necessidades de... metabolismo é diferente, necessidade de certos nutrientes também é menor ou diferente, né? E também o contexto de vida, né? Quando jovens, às vezes, né, ela, no caso, tem que olhar para quando ela era jovem, como é que era a vida dela, né? Era mais agitado, tinha mais expectativas, tinha mais desafios, tinha mais esperanças, tinha um nível de estresse menor, tinha menos responsabilidades e situações, de repente, menos opressoras, né? Que ela, então, conseguia buscar outros recursos para lidar com isso, né? De repente, agora, com essa entrada na vida depois dos 30 anos,
Nós, seres humanos, a gente passa a lidar com uma série de outras questões que na juventude a gente não lidava. Isso a psicologia fala por meio do estudo da psicologia do desenvolvimento humano, que estuda o ser humano nas diferentes fases da vida, né? Então, após os 30 anos, a gente começa a se cobrar de uma série de coisas que muitas vezes a gente não conseguiu realizar na juventude, né? Às vezes um matrimônio, ser feliz num casamento, num relacionamento, estar estável no trabalho, ter uma carreira de sucesso, estar estável financeiramente ou mais outros objetivos. E na vida a gente sabe que para muito além das expectativas, a gente não consegue às vezes ter atingido aqueles objetivos do jeito que a gente acreditava ou que a gente gostaria, ou como a sociedade cobra e espera de nós. Tá certo. Né? E então, por exemplo, na juventude, nós ficamos mais entre amigos, os amigos estão mais disponíveis, a gente tem mais um determinado tipo de apoio social, né? Após os 30 anos, devido às contingências, às necessidades da nossa vida, as responsabilidades, né? Essas nossas relações, elas vão tendo um pequeno decréscimo às vezes, né? Além de todas essas questões que eu coloquei, que nessa fase dos 30 anos em diante, a gente começa a sentir diferentes responsabilidades, diferentes objetivos e perguntas que a gente se fazia lá na juventude, elas que antes tinham um peso mais leve para a gente, após os 30 anos, começam a ter um peso bem maior ou mais complexo. Isso também pode fazer com que a gente experimente mais ansiedade, mais estresse, mais episódios de tristeza, e que então a gente venha recorrer mais ao alimento que está ali mais disponível, né? Então, o que eu coloco isso são essas questões para ela e para todos nós aí pensarmos, né? Certo, certo. Tem algumas pessoas fazendo perguntas. A Valquíria, não sei se você viu, se tem alguma coisa que pode fazer na hora de uma compulsão que pode diminuir a vontade de comer? Ou a Solange também perguntando, quando a pessoa não consegue controlar a ansiedade, ela faz o quê? Terapia? Medicação? Gente, eu acho que até o Wellington, né, ele já está respondendo, né? Precisa, né, uma compulsão, né, Wellington? Tem que ter, acho que acompanhamento com um psicólogo, precisa, né, que nem você está falando, né? Vai ter a conversa com a ansiedade. Mas, quando já se passa por uma compulsão, tá? Recomendo sim acompanhar, né? Procurar ajuda com o profissional, né? Que aí ele vai fazer também com você essas conversas, tá? Acho que vai, né, Wellington? Acho que aí você pode talvez falar um pouquinho mais, né? Virar a chavinha, tem que fazer tratamento, né? Uma terapia, precisa fazer, né? Porque não é tão simples assim, né? Basicamente assim, né? Eu falo assim para vocês o seguinte, eu não sou muito um psicólogo de dicas, tá, gente? Não. Né? Porque assim, as dicas em psicologia, eu entendo que não funcionam muito bem. Em outras áreas funcionam bem, como na nutrição funciona bem, né? Uma nutricionista, né? A Cláudia aqui dá ótimas dicas para vocês, que dá para a gente seguir, funciona muito bem. Já na psicologia, eu entendo, né, porque eu trabalho com uma forma de ter um olhar muito particular sobre a história de cada um, né? Então, vou dizer uma dica, bem, eu até posso dizer uma ou outra aqui, como eu vou dizer. Ela pode funcionar para algumas pessoas, mas para as outras pode não ter feito nenhum. Desculpa eu ter tocado nesse assunto, Érico, porque a gente conversou, tá, gente, por telefone. Sim. E realmente, né, por isso que eu toquei. Porque às vezes as pessoas, tem dica? Gente, como o Wellington está falando, na nutrição a gente consegue algumas dicas, mas na parte da psicologia, principalmente casos de compulsão, coisas, né, que a ansiedade já extravasou, aí a dica não vai funcionar muito, né, Wellington? Acredito que na hora, né? Então... tem até
Tem até psicólogos que trabalham com os métodos, que até eles podem trabalhar com dicas, né? Eu não sou muito assim, mas o que eu coloco aqui para vocês é que essas reflexões que eu estou colocando pode ajudá-los a desenvolver essa conversa com a ansiedade de cada um, a ansiedade cotidiana de cada um, para a gente se perceber e se sentir, e que isso vai ajudar a gente a tirar a força dessa ansiedade e, consequentemente, a gente ter uma qualidade de vida melhor. Sim. Tá? Então, eu vou até acabar aqui entrando em um pouquinho de dica, tá? Eu vou transformar isso tudo em um pouquinho de dica, tá? Então, por exemplo, né? Bem, antes de falar das dicas, eu vou falar aqui um pouquinho que entra nesse assunto dos transtornos alimentares. Na psicologia, a gente estuda os transtornos alimentares, né? Então, o que acontece? De tudo que eu expliquei, que os alimentos têm uma função para muito além do racional e do objetivo e do fisiológico, do nutricional, tem também funções simbólicas, afetivas e psicológicas, né? Então, o que acontece? Muitos de nós, devido a uma ansiedade, uma tristeza, uma angústia que a gente não sabe lidar, a gente recorre ao alimento para tentar dar conta dessas dores emocionais e psicológicas que estão em nós. E aí o que acontece? Eu falei aqui para vocês dos padrões de beleza que a sociedade ocidental brasileira, né, impõe para uma mulher, impõe para um homem. Então, o que acontece? Isso afeta uma coisa que em psicologia nós chamamos de imagem corporal. Existe esse fenômeno em nós. A imagem corporal, o que é? A imagem corporal é um conjunto de crença que cada um de nós carrega dentro da gente. É um conjunto de crenças a respeito da nossa imagem do nosso próprio corpo. Como a gente aparece, como o outro nos vê fisicamente. Então, esse conjunto de crenças e pensamentos que a gente carrega sobre o nosso corpo, essas crenças e pensamentos são formados por todo esse nosso entorno social, de como, o que a sociedade espera da gente, né, das exigências de padrões culturais e tudo mais. Então, quando eu tenho uma imagem corporal de que eu me sinto feio, magro demais, magrelo, ou eu me considero gorda ou gordo, né, e eu me sinto mal com isso, porque a minha imagem corporal carrega crenças de que eu tenho que ser magra ou musculoso e eu não sou, isso vai fazer com que eu, às vezes, recorra a certos subterfúgios e a certas atitudes para eu ter esse corpo que essa imagem corporal me coloca, que a sociedade me coloca por meio dessa imagem corporal. Então, por exemplo, eu posso começar a desenvolver comportamentos alimentares de risco para desenvolver futuros transtornos alimentares. Entre eles, eu posso desenvolver uma anorexia nervosa, ou até mesmo uma bulimia, ou também um transtorno de compulsão alimentar. Temos esses 3 tipos de transtorno, né? Bulimia, anorexia e a compulsão alimentar, né? Então, na anorexia, basicamente, né? A anorexia é muito prevalente entre mulheres nas estatísticas, né? Mais de 98% são mulheres que querem ficar magras. E o que acontece? A imagem corporal delas tem um grande prejuízo. Porque elas têm uma percepção deformada do próprio corpo. Então, elas se veem muito mais gordas do que na realidade elas são. Então, ela é magra, mas ela se olha para o espelho e se vê gorda. Ela vê gorduras onde só tem pele e osso. Né? Isso por quê? Por causa dessa imagem corporal que está distorcida. Como a minha imagem corporal, a minha percepção sobre mim está distorcida, eu vou recorrer a meios distorcidos para tentar corrigir isso.
Então, a pessoa anoréxica, ela começa a evitar alimentos. Ela começa a negar os alimentos. Ela não quer comer para se manter magra. E aí é claro que a psicologia vem mostrar que o que desenvolve a anorexia, gente, não é apenas ansiedade ou questões de tentar se ajustar a um padrão cultural de beleza. Não é apenas isso, apesar desses fatores serem muito importantes na anorexia, né? Mas tem estudos que mostram que tem até mesmo aspectos genéticos que fazem com que pessoas desenvolvam anorexia, porque tem pessoas anoréxicas que foram estudadas, mostrou-se que tem genes que produzem um tipo de hormônio que faz com que a pessoa realmente venha rejeitar alimentos também, né? Então, tem aspectos genéticos aí, ou seja, tem aspectos fisiológicos, né? Então, uma pessoa assim, ela precisa de vários profissionais para ajudá-la. Então, basicamente é isso. Na anorexia, a pessoa ela nega o alimento, ela não quer comer alimento. Já na bulimia, né, a bulimia é um fenômeno muito semelhante à da anorexia. Mas a bulimia, a gente pode dizer que a pessoa, ao contrário da anoréxica, a pessoa com bulimia, ela deseja o alimento. Isso é muito interessante, Cláudia. Sim. Porque a pessoa com bulimia, ela pensa no alimento o dia inteiro, Cláudia. Ela quer comer. Eu já atendi pessoas com bulimia, né? E já convivi também, né, com amigas que sofriam de bulimia. E tanto as clientes como as amigas, elas falavam que ficava pensando naquele alimento delicioso que ela queria comer, sabe? Aquela pizza de tal lugar, ou aquele lanche de determinada lanchonete, ou aquele chocolate. Então, elas adoram o alimento. Elas falam assim que o alimento tem uma importância e um sabor para elas, além do comum, sabe? Né? Então, assim, o alimento tem um aspecto muito importante. Então, elas correm para o alimento porque elas querem esse alimento, né? Então, só que elas ingerem uma grande quantidade de alimento e aí, então, elas recorrem ao vômito e a outros tipos de medicamentos para acabar acontecendo, né, para expelir aquele alimento do estômago, não engordar, né? Então, tem isso, né? Já a compulsão alimentar, geralmente as pessoas muitas vezes não recorrem. Pode acontecer de ter uma comorbidade, da pessoa ter a bulimia e também ter uma compulsão alimentar, né? Mas na compulsão alimentar, não necessariamente a pessoa recorre ao vômito ou a certos laxantes, a certos medicamentos para expulsar aquele alimento do corpo, né? A pessoa realmente, ela come, e ela tem muita dificuldade para parar de se alimentar, né? Isso acontece muitas vezes na história da vida da pessoa, muitas vezes, né, Cláudia? Às vezes isso vem até de um aprendizado dentro da família errado com o alimento, né? Uma família que colocava alimentos muito gordurosos ou sem controle, então a pessoa passa a se alimentar muito mais, isso afeta certos centros que existem no sistema nervoso central da gente, que nos dão a saciedade, que regulam o quanto de alimento que a gente está ingerindo ou não. Então essas pessoas passam a ter uma certa disfunção nesses centros, né, da regulação da saciedade. Então, essa desregulação vem ter um papel muito importante nesses transtornos, tá? Mas, então, é basicamente isso, né? Tem esses 3 tipos de transtornos, que são transtornos, ou seja, são graves e precisam de profissionais. E muitas vezes não é só um profissional, mas vários profissionais. Porque, como eu falei, tem aspectos genéticos, aspectos fisiológicos, e tem aspectos mentais, psicológicos. Então, às vezes, você precisa do acompanhamento de uma nutricionista, de um médico, de um clínico, de um endocrinologista junto, e de outras áreas, de repente, e também de um psicólogo, para te ajudar a quê? A lidar com as questões emocionais que estão afetando a sua relação com a alimentação. Porque
assim, quando a gente começa a desenvolver hábitos alimentares prejudiciais que podem nos predispor a desenvolver futuros transtornos alimentares, é porque nós estamos com muitas questões abertas, mal resolvidas com a gente, e que então a gente precisa de um profissional para ajudar a gente a elaborar essa ansiedade. Às vezes há uma tristeza que não é mais uma tristeza, mas que aí já se tornou uma depressão. Sim. Então a gente precisa de um profissional para nos ajudar a lidar com essas coisas. E aqui eu só quero acrescentar uma coisa, Cláudia, para falar, porque caso alguém aí, né, que esteja nos assistindo, já tenha um diagnóstico de depressão, ou de algum transtorno de ansiedade, né, ou que desconfia que tem, e aí eu recomendo que procure um profissional para fazer o psicodiagnóstico adequadamente, eu digo o seguinte, é bem complicado a relação dessas pessoas que têm um transtorno com a alimentação mesmo, né, porque, por exemplo, uma pessoa depressiva, a depressão, ela basicamente falta de energia, né, a pessoa não tem energia, ela não tem motivação, ela não tem prazer para fazer as coisas na vida, né? E então, o depressivo, ele não tem energia, ele não tem vontade para cuidar da sua alimentação, para fazer uma alimentação saudável, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de cuidar da minha alimentação. Eu aprendi com a Cláudia, gente. A Cláudia também me ensinou muito a cuidar da minha alimentação, né? Então, eu vou ao supermercado, sei escolher os alimentos que são saudáveis, os que não são, escolho os alimentos saudáveis, então tem aquela coisa de você descascar o legume, cortar, cozinhar, né? Preparar o seu alimento de uma forma adequada e se alimentar. A pessoa depressiva, ela não tem essa energia, ela não tem esse ânimo e essa disposição. Então, o que ela faz? Ela recorre a fast foods ou alimentos excessivamente processados, comida pronta, né, que vai ser comida geralmente muito rica em gordura, né, em açúcares, né, em químicas que vão acabar prejudicando o nosso corpo. E a alimentação afeta diretamente o nosso aspecto psicológico, gente. E aí, então, se torna um círculo vicioso. Eu sou depressivo, não tenho vontade de cuidar da minha alimentação. Então, eu como qualquer porcaria que é mais fácil para mim, ou qualquer alimento que não é tão saudável. Esse alimento, por sua vez, vai me prejudicar mais ainda para eu me afundar ou me manter nessa depressão. Então, mais do que um círculo vicioso, a depressão pode ser vista como uma espiral, só que no sentido inverso, nos levando para mais fundo na nossa relação aí na vida, em que a alimentação tem aí um papel muito, muito importante no agravo da depressão, ou até mesmo na saída da depressão. Então, por isso que, muitas vezes na depressão, a gente tem que cuidar de vários aspectos. Tá certo. Bom, gente, eu quero agradecer, Wellington, tá? A gente acabou estourando um pouquinho aqui no tempo, né, pelo tempo que você também se dispôs. Quero agradecer a todos que assistiram essa live. Wellington, obrigada, viu, Wellington? Agradeço muito, Cláudia, agradeço a todos e vou, na medida do possível, tentar responder as perguntas de vocês, tá bom? Um abraço. Um abraço, um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau.